Oi, oi, pessoal. Boa tarde. Vamos chegando. Tudo bem? Desculpem a demora, o atraso. É porque aconteceu um imprevisto, né? Quem é mãe sabe o corre, né? O corre que é. Eu vou aguardar aqui a nossa convidada. Chamar. Oi, 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 oi. E a gente vai começar. Então, a gente vai falar hoje sobre rescisão contratual da modalidade acordo. Da modalidade. Já chegou a nossa convidada. Deixa eu aceitar aqui. Oi, 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 Kátia. A Kátia já tá entrando, conectando. Oi, oi. Oi, Tudo bem? que correria, hein? Menino sufoco. Mas deu tudo certo, tá Tudo tudo bem. certo. E aí, gente, a Kátia é especialista em RH. Ela é ótima. Ah, muito obrigada. E Ai, hoje ela, igual eu tava falando anteriormente, ela vai falar aqui pra gente sobre acordo, né? Na rescisão contratual de trabalho, que é algo em desuso, ninguém tá tendo essa prática em demitir um funcionário, né, usando um acordo. é, Dispensa sem justa causa ou com justa causa. Mas parece assim, gente, existe essa possibilidade de acordo, vamos fazer acordo, né? é, Extrajudicial, né? Então, vou passar a é, palavra para a Kátia para ela introduzir aí e ter esse bate-papo com a gente. tá certo. Boa tarde, Cássia. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui, né? Eu sou gestora de RH, trabalho para as empresas, fazendo consultoria, assessoria, treinamentos, né? Dando orientações na área de pessoal, na parte de cálculo, na parte de legislação. Enfim, a gente atua também em parceria com advogados, né? Enfim, a gente está aí no mercado tentando ajudar essa relação que as pessoas cismam de falar que é complicada, mas não são. A gente tem é, a legislação, né, a nosso favor. O que falta é a prática de colocar ela como aliada nossa, né? E aí, como você falou lindamente, a gente tem aí uma modalidade de demissão por acordo entre as partes, né? Pouquíssimo usado, né? E tem os seus porquês de não ser tão usado, né? Porque o funcionário, ele normalmente, quando ele não está mais satisfeito com a empresa, ele pede um acordo fora dos trâmites legais, né, para ter direito ao seguro-desemprego, né? Então, o que mais recorre, né, até a mim e a Cassiana, que é minha parceira de projeto, a gente tem a Ubuntu Treinamentos. Kátia, gente, meu funcionário pediu acordo, né? Pediu um acordo, ele quer ir embora, e agora? Um, Eu peço para demitir, né? É a correção. eles querem fazer o acordo, olha, ele me pediu para mandar ele embora, né? E ele quer sacar o fundo de garantia, ele quer dar entrada no seguro-desemprego, como é que eu faço? E aí é simples, bom, se você quer ajudar o seu funcionário, você manda ele embora. Mas, Kátia, eu não quero mandar ele embora. Ele está me pedindo um favor. Eu não quero pagar o aviso indenizado, eu não quero pagar os 40%. Bom, mas se você quer ajudar o seu funcionário a ter acesso, né, aos direitos que ele tem pós-demissão, né, uma demissão sem justa causa, para ele ter o que está previsto em lei, saque de FGTS, entrada no seguro-desemprego, a única maneira de você fazer mandando ele embora. Ah, mas eu queria fazer aquele acordo, sabe aquele acordo?
eu mando ele embora e ele me devolve a multa dos 40%. Eu boto um aviso trabalhado, dá para fazer retroativa? Porque tem isso também, Acontece de muito. querer fazer... de querer fazer, a gente tá assim, no dia 16 e querer colocar no dia 15 do mês passado, como se ele já tivesse, né, cumprido o aviso trabalhado. Bom, é uma prática recorrente. Muitas empresas, independente da nossa assessoria, né, da nossa instrução, a gente fala, olha, é uma prática ilegal, é uma prática fraudulenta, né, que gera transtorno tanto para o funcionário quanto para a empresa, se for descoberto, vamos dizer assim, se for descoberto. Se for Então, pôr na ponta do lápis, né, o custo que a empresa vai ter não é nem não vale a viável, né, pena. deixar de fazer esse acordo. Não vale a pena. É preferível, deixa eu ver aqui minha luz, é preferível você pegar e literalmente mandar o funcionário embora, entendeu? Dispensar ele. Então, assim, é uma prática fraudulenta, ela sai da esfera trabalhista e vai para a esfera, para a justiça criminal, tá? O empregador e o empregado que simulam uma situação, né, de demissão, né, eles podem responder por estelionato. Então, assim, vamos lá. Uma empresa que está no mercado há 20 anos, 30 anos, 10 anos, que já tem ali, né, a sua imagem, a sua reputação construída, e vê isso desmoronar, porque é assim, porque para você construir, né, é sapata, é alicerce, é demorado, né? E dependendo da prática que você coloca na sua empresa, é em fração de segundos que você destrói isso, né? Destrói toda a imagem, destrói toda a empresa, né? Destrói toda a empresa. A parte financeira, a imagem da empresa, a reputação dela já era. Já era. Então, assim, até onde isso vale a pena, né? Até tem um caso que aconteceu em Mato Grosso, tá? Foram duas trabalhadoras. Elas foram, tanto as trabalhadoras, as empregadas, quanto a empresa, elas foram condenadas, né, na justiça por prática de ato ilícito. Tá? O que aconteceu? Porque as duas partes aceitam, né, fazer o acordo. Aceita. As duas estão agindo errado. As duas estão agindo errados. Uma expressão, Cássia, que eu escuto muito é: Kátia, eu queria fazer aquele acordo de cavalheiros. Cavalheiros. Né? De cavalheiros. E aí eu falo, poxa, mas e quem vai ser o cavalheiro? Não, mas eu confio na minha funcionária. E aí, assim, quando a relação tá boa, né? É igual casamento, né? Meus bens e seus bens, né? Depois de um divórcio litigioso, né? Vamos cada um tem aqui, tá tudo ok. E daqui a pouco tem uma briga, não cabe mais o casamento e cada um pro seu lado, mas eu quero a minha parte. E numa relação trabalhista, é assim que funciona, né? Então, nesse acordo de cavalheiros, essa empresa fez esse acordo de cavalheiro com duas funcionárias. Uma funcionária, né, ela entrou na justiça dizendo que ela foi coagida a devolver a multa dos 40%. Onde está o perigo? Olha aí, né? Você não sabe. Normalmente, o funcionário quer receber o seguro, por isso que ele faz esse acordo, né, de cavalheiro. Esse acordo. E aí, como na modalidade de acordo, não tem como sacar, não tem como pedir o seguro, por exemplo, né? Aí vai na justiça, né? Tentar fala que foi coagido. Isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela falou que foi coagida, né? A empresa segurou o líquido que ela tinha para receber, né? E fez ela devolver essa funcionária usou uma outra funcionária como testemunha, e essa testemunha pegou e falou: não, mas não foi bem assim, o mesmo acordo que ela pediu, eu também fiz. Nossa. Eu
pedi para a empresa me mandar embora, né? E eu devolveria os 40%, piorou. Meu Deus. Piorou. E a justiça entendeu que aquilo foi uma declaração, uma confissão espontânea, né? E aí, diante dos fatos, a juíza determinou que as duas, não só uma, as duas, devolvessem as parcelas do seguro-desemprego que haviam sido recebidas. Olha que transtorno. A correção e o juro, né? Quando a correção, devolução, correção e juros. E aí, além disso, né, a juíza, ela informou, né, formalmente a Polícia Federal e o Ministério Público sobre um possível crime cometido pelas trabalhadoras e pela empresa. Então, assim, é um transtorno muito grande. Esse acordo de gaveta, o acordo de cavalheiros, é uma coisa muito delicada a se aceitar, né, a fazer, apesar de ser feito, ser uma prática recorrente entre as empresas e empregados, é algo que a justiça, na reforma trabalhista, ela trouxe. Bom, então, já que existe isso, porque todo mundo sabe que existe, já que existe isso, né, vamos ajudar aqui, né? Então, foi quando instituiu a reforma trabalhista pela Lei 13.467 de 2017, né, ela introduziu o artigo 484 para dispor o contrato de trabalho em que ele poderá ser extinto com um acordo entre empregado e empregador. E o empregador, para ele fazer uso desse tipo de acordo, né, ele não pode coagir o funcionário, o que é muito recorrente também, tá, Cássia? O que acontece? A empresa não quer mais ficar com aquele funcionário, e aí, para reduzir as custas com verbas trabalhistas, ela impõe ao funcionário: olha, a gente vai fazer um acordo entre as partes, eu vou te mandar embora. Então, mas e aí o funcionário? Mas aí eu não vou ter direito ao seguro-desemprego. É o que dá para fazer. Né? Então, porque chega um momento que aquele funcionário também está insustentável, né? O funcionário quer ir embora, não quer pedir para sair, a empresa não quer dispensar, mas a relação não está insustentável, né? Insustentável. É aquela situação, ninguém aguenta olhar mais para a cara do outro. Né? Exatamente. E eu costumo falar o seguinte: quando uma relação de trabalho chega a esse ponto, é preferível você bancar isso, do que você ter um funcionário insatisfeito dentro da empresa. Esse funcionário ele vai gerar um desgaste emocional na sua equipe, ele vai gerar um clima ruim na sua equipe. Não vai ter o mesmo desempenho. Não vai ter o mesmo, vai prejudicar. Então, até que ponto essa guerra, essa disputa de cabo de guerra entre as relações, né, vale a pena? Eu costumo dizer que os empresários brasileiros, eles demoram muito a tomar uma atitude. Eu até entendo que as verbas trabalhistas são caras, né, é uma despesa em que o empresário tem que arcar, mas a partir do momento em que você está na empresa, constitui uma empresa e tem funcionários, você precisa de planejamento, inclusive o planejamento financeiro, né? Você ter uma reserva para esse tipo de situação, um desligamento, né? Ou um funcionário, quando ele entra de licença, você ter que contratar outro. Então, você tem que ter uma visão de 360, né, analisando os riscos que você pode correr e você ter aonde recorrer financeiramente. Então, quando você admite, não é só perguntar à contabilidade ou o setor de RH qual é o piso daquele salário. Vai muito além disso. É o piso, o que diz a convenção, né? O que a convenção manda eu ter, por exemplo, uma convenção bem cara.
dispendiosa para o empresário, é a convenção dos motoboys, né? Em que você tem que pagar um seguro de no mínimo 30 mil, você tem que pagar uma assistência social, né? Você tem o aluguel da moto, ou ajuda de custo, você tem a questão do combustível. Então, são uma série de obrigações que você tem que atender aquela profissão para que você esteja em conformidade com a lei. E fora isso, você tem que colocar na sua provisão, né, as suas verbas trabalhistas, né? Principalmente, eu costumo orientar o seguinte, sempre coloque como uma provisão você dispensando o funcionário, tá? Porque a dispensa é muito mais corriqueira do que um pedido de demissão. Normalmente os funcionários eles não pedem demissão. Né? Eles cavam uma possível demissão. Muitos funcionários já estão aqui calculando os dias trabalhados, os meses trabalhados, quanto vai receber de aviso quanto? Será que eu tenho direito de seguro? Não, vou esperar mais um pouco, aí eu tenho direito ao seguro. Exatamente. A gente acha que o funcionário não entende, ele entende às vezes até mais do que a gente. Ele toca num ponto que você... Ele tem dúvida, ele procura advogado, ele consulta. Funcionário sempre tem um advogado e sempre tem um contador amigo. Isso é fato, tá? Sim. Quando ele chega para fazer... Quantas vezes eu homologando funcionários e o funcionário fala assim, não, mas olha só, o contador, o meu vizinho que é contador, a minha prima que é contador, o namorado do fulano que é contador, disse que isso aqui não. E aí você para, não, mas olha só, aí você analisa e tal. Entendeu? Ah, entendi. Então, aqui tá certo, mas se a situação fosse assim, assim, assim. No seu caso, a situação não é essa. Você conseguiu entender? Ah, entendi sim. Então tá, então vamos seguir a homologação. Então, você tem que ter todo esse respaldo e esse cuidado, né, numa dispensa com funcionário. Então, a questão de coagir, né, um alerta que eu deixo, que é uma coisa corriqueira, que acontece. Se chegar um caso aí no seu escritório de coação, não subestime, porque acontece e muito esse tipo de atitude de alguns empresários, tá? Então, vamos lá. Ah, Kátia, você tinha uma pergunta para fazer em relação a esse acordo. Você ia me sim. Hoje, acredito que não tem mais a necessidade do sindicato, né? Esse acordo não precisa do sindicato. Não, ele não precisa mais do sindicato, porque como ele está ali previsto em lei, né, ele não precisa, né, você fazer esse acordo com a ajuda do sindicato, tá? O que a gente orienta a prática é a mesma, é um pedido de demissão, tá? É um pedido de demissão por acordo. O funcionário vai fazer uma carta por escrito, próprio punho, né, dizendo que ele está ali pedindo demissão pela nova formalidade, né, pelo acordo, dispensa de acordo entre as partes. E aí o que eu sugiro, né, esse documento, ele ser escrito, você colocar ali o que você vai... como que se dispõe este acordo? Como qualquer acordo. Olha, você dispensado, né? Acordo entre as partes, previsto o recebimento de 20% da multa do fundo de garantia, né? 50% do aviso. Isso, e podendo sacar 80% do FGTS. E ter duas testemunhas neutras, uma por parte da empresa e um colega de trabalho, um colega de setor, né? Isso gera autenticidade.
né? Ali, uma coisa que eu gosto muito, um dos princípios do direito do trabalho que eu gosto muito é o princípio da primazia. Você está ali gerando uma prova documental com respaldo para a empresa e para o funcionário e ter o princípio da primazia, que nada mais é mostrar a realidade que de fato aconteceu. Né? Porque nada adianta, gente, eu ter um documento lindo, maravilhoso, formulado ali pela doutora Cássia, e eu chegar ali e só assinar, se aquilo não condiz com a realidade dos fatos. Né? E isso numa audiência trabalhista, essa autenticidade e essa verdade vai ser posta à prova. Né? Então, é um dos princípios que eu gosto muito. Na audiência, desculpa te interrompendo, Nada. audiência trabalhista, pode parecer que é difícil, né, essa primazia da realidade, mas, gente, no piscar de olhos, você consegue essa comprovação. Consegue. O funcionário, ele dá todas dicas, né? Os sinais, as dicas que aquilo não era verdade. Sim. Né? Então, é um dos princípios que eu gosto de trabalhar, né? E oriento as empresas, né? Que nos procuram, né? E que a gente presta serviço, é sempre trabalhar com a realidade. Ah, Kátia, mas eu preciso fazer um tipo de acordo, eu preciso definir um salário, eu preciso definir uma gratificação, uma comissão, isso não está previsto em lei, não está previsto no sindicato, então vamos lá no sindicato, vamos marcar uma reunião, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Então, quando você pega esse respaldo com o sindicato, né, e você tem ali um documento enquadrado na sua necessidade em que você pode aplicar sem medo dentro da sua empresa, né? Muita gente de RH, de departamento pessoal, torce o nariz para sindicato. A gente encontra por aí muitos profissionais de sindicato que são... empresa, né? O sindicato está ali para proteger o empregado de todas as formas, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, tem gente... Mas assim, não é o sindicato, são as pessoas, né? Então, lidar com pessoas é complicado. Então, você criar uma relação com o sindicato, num primeiro momento, pode ser difícil. Mas quando você quebra essa barreira, porque já existe um pré-conceito, ele pode ser, como até a Cassiana está falando, ele pode ser um grande aliado, e ele tem sido realmente um grande aliado em questões, em brigas que a gente vem diminuindo, né, nas nossas relações trabalhistas. Então, existem profissionais dentro do sindicato que realmente dificultam. Mas assim, quantos juízes não dificultam a nossa vida, quantos funcionários, quantos empregadores, empresários dificultam a nossa vida. Tem gente até da nossa família que dificulta a nossa vida. Então, com certeza. Faz parte, né? Então, é saber lidar com essas diferenças. Enfim. Então, nessa modalidade de distrato, né, não precisa de um acompanhamento do sindicato, carta próprio punho do funcionário, coloca ali, se for o caso, faz um modelo, o funcionário copia, não tem problema nenhum. Já elencando ali quais são os direitos. É melhor o funcionário realmente escrever a próprio punho, igual a Kátia está dizendo, do que você pegar um arquivo impresso, já redigido e tomar assina. Porque aí que fica demonstrada a coação. Né? Fica mais clara ainda a coação. Toma aqui, assina esse documento, estou fazendo sua rescisão, você vai receber X reais. E também tem uma questão, você colocando isso, o que acontece? Muitas empresas, quando o funcionário chega e pede para fazer esse tipo de acordo, ela não esclarece quais são os direitos desse funcionário. E isso é muito corriqueiro na gestão de pessoas, dentro do RH e dentro do departamento pessoal.
E aí é uma coisa que eu falo que esses profissionais, eles deveriam estar mais abertos. Se ele reclama do sindicato, tem pessoas que estão reclamando dele por esse atendimento e essa falta de clareza. A comunicação dentro de uma relação, seja ela qual for, desculpa, ela é fundamental. Então, olha, você tá me propondo o acordo entre as partes, mas você sabe o que você tem de direito? Ah, não, então vamos lá. Você tem isso, 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 isso. Quando você, principalmente, deixar claro para esse funcionário que ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. E aí pode ser que ele recue e te peça para fazer o acordo de cavalheiros. Então, a clareza da comunicação, ela é fundamental também para esse tipo de acordo de negociação. Ele ainda sai dizendo que foi enganado, né? Que foi Sim. mandado embora e que não recebeu as verbas rescisórias corretamente. Sim, sim. Eles falam e quando leva... E realmente... a imagem da empresa lá fora. Sim, né? E dentro do tribunal... Os possíveis colaboradores, ó, não vai para lá procurar emprego, né? Não procura empresa X, porque lá eles tem essa prática. Tem essa prática. Eles não são claros, eles escondem as coisas de vocês, odiei trabalhar lá. Sim. E isso vai de boca em boca, né? Então isso acaba tomando uma proporção que a gente acha que não, né? Mas que prejudica sim a empresa, né? E quando vocês forem... Também... desculpa, Kátia. Não, pode falar. Igual, nós estamos falando hoje sobre rescisão, é bacana a empresa pensar em ter uma política interna de rescisão. Claro. Fazer uma política para rescisões. As políticas internas dentro da empresa, né, que a gente... o que a gente está acostumado a ver são as políticas internas de um texto enorme. Eu gosto de trabalhar com as políticas por processos, tá? Também. Então, a gente tem a política da admissão, né? Que ali a gente elenca desde a admissão, dos exames, os exames periódicos, uniforme, atrasos, enfim. E a parte da demissão. Então, a política interna, ela dá um respaldo, né? Para a empresa, quando o funcionário fala assim, mas eu não sabia, mas a política. E assim, a política ela tem que ser constantemente lembrada para os funcionários, de forma de treinamento, o treinamento, ou as palestras motivacionais dentro das empresas, elas são muito parceiras, né, para trazer um gás e relembrar os funcionários, porque sim, os nossos funcionários, eles são esquecidos. A gente tende a lembrar o que é bom para a gente. O que não é, a gente deixa para depois, né? Deixa para lá. E na verdade, você faz, né, essas palestras, esses treinamentos, né, com o seu colaborador, né, trazendo ele para perto, ele vai ser algo indispensável. Você não vai querer... Indispensável. Ele vai querer sair. Você vai deixar de ter um funcionário e vai ter um parceiro. Sim. Quando você treina e valoriza o seu profissional, ele se sente parte da empresa, né? Ele se sente acalentado, ele se sente ali abraçado, ele se sente incorporado. Ele não é apenas um número, uma estatística ou uma planilha do Excel que tem o nomezinho dele lá, né? Então, você valorizar o seu funcionário, você fazer treinamento, você desenvolver, capacitar, desenvolver. Às vezes o funcionário ele chega cru, né? O conhecimento que ele tem é básico, para o que ele vai fazer ali, tá ótimo. Só que as empresas, normalmente elas buscam mais, né? E aí, nesse caso de buscar mais, a gente tem que ter um olhar crítico. Olha, aquele ali é promissor. Vamos fazer, vamos desenvolver.
vamos capacitar. Um funcionário capacitado, ele não quer ir embora. Ele vê futuro onde ele está. Agora ele chega, aprende, parou, e ele todo dia ele vai para o trabalho para repetir aquilo, né? Tem até o filme do Charles Chaplin, que é Tempos Modernos, ele ilustra exatamente isso. Ele passa horas o dia inteiro na fábrica só rodando parafuso. A vida dele é essa, né? Então, assim, Que filme de motivação Charles ele tem para Chaplin, continuar nessa empresa? nenhuma. Então, ele vai procurar um lugar onde ele se sinta, de fato, motivado, Importante, né? né? Esse serviço ser Importante. Quem é que não gosta de se sentir importante, né? Então, fica a dica, né? Então, quando a gente vai fazer esse acordo, é bom a gente prestar atenção nos funcionários que estão com estabilidade, né? São aqueles funcionários membros de CIPA ou mulheres que recém-saídas de licença maternidade. Então, a gente tem que verificar se aquele funcionário em que você vai fazer o acordo ou que te pediu o acordo, se ele tem alguma estabilidade, tá? Então, fica aí a primeira dica. Nessa modalidade de rescisão, a gente tem, cabe ao empregador o pagamento de 20% da multa do FGTS, tá? E a metade do aviso prévio, tá? Então, ele não paga 30 dias, ele vai pagar E aí esse aviso a metade. prévio é sempre indenizado ou pode ser trabalhado, Kátia? Olha, isso daí é É uma discutido ainda, né? complicação. Isso daí, apesar da modalidade ela estar prevista em lei, tá? Esse é um ponto obscuro, tá? No meu Então, ponto de vista, é que ele tem que ser indenizado. sim, é o que, e a gente tem até entendimento para isso. Se ele Porque não se você está for fazendo a indenizado, rescisão, ambas as partes não querem continuar com aquele contrato de trabalho. Então você já tem que acertar. vai ter que acertar 50%, vai ter que Sim. pagar. Faz parte do acordo. Ah, mas foi ele que pediu, como já aconteceu. Kátia, mas foi ele que pediu. Ah, não, ele vai trabalhar os 15 dias. Não, mas olha só, é acordo entre as partes. Ele pediu e você aceitou, então cabe você pagar as verbas que são devidas nos moldes da rescisão. Então, assim, as perguntas frequentes. Kátia, pode ser trabalhado? Ele pode ser cumprido pela metade, quer dizer, se num aviso trabalhado comum, o funcionário vai trabalhar 30 dias, né? Então, nesse caso, ele trabalha 15, né? Aí, nesses 15 dias, eu faço como? Eu dou ausência de 7 dias ou eu reduzo 2 horas, né? Ou só é possível reduzir as 2 horas? E aí, assim, a legislação, ela não prevê, tá? O aviso trabalhado, é indenizado, tá? Já tem entendimentos em que, se for comprovado o trabalho que o trabalhador, ele trabalhou, ele laborou, mesmo que tenha sido pela metade, tá? É fraudulento. Não houve acordo entre as partes, né? Porque a lei diz em indenizar 50%, tá? Então, mas também é uma prática bem corriqueira das pessoas, dos empresários querendo que Continue trabalhando, né? continuem trabalhando. Então, assim, é importante a gente salientar, né, a gente frisar que o compliance, que é o ato de estar em conformidade, de fazer o correto, né, de seguir, não é seguir porque eu vou ser punido, é fazer o que é o certo. Né? Ninguém sai daqui, vai ali. Pois é. Ninguém sai correndo, vai ali na padaria e eu tô sem dinheiro aqui, esse pão doce tá aqui, eu vou pegar e vou sair correndo e diz que tá certo. Não, gente, não é assim, né? Então, assim, é fazer o que é certo. Né? É fazer o que está previsto em lei, é ter esse respaldo. Muitas coisas acabam nos tribunais
porque eu quero ser esperto em cima do meu funcionário ou eu quero ser esperto em cima E aí é onde do meu não tem patrão. aquela boa relação de ambas as partes, não é só de um. A pessoa quer pegar e quer se vingar. Na verdade, o funcionário, no final, ele quer se vingar e bota a empresa na justiça. E a empresa, para se vingar do funcionário, ele também não vou mandar embora, vai ficar até o Agora você final. imagina uma empresa nessa situação. É horrível, E é andar em horrível. conformidade imagina uma engrenagem, né? É uma Você está engrenagem. lubrificando aquela engrenagem. Se está Sim, sem a lubrificação, ela não vai rodar, ela não vai para frente, não porque não vai tem não. conformidade. E a E conformidade é isso, é além fazer desse movimento. movimentar, né? Ter o dinamismo da coisa, né? E principalmente, o que eu falo para os clientes, principalmente, é você poder chegar em casa, tomar um banho, deitar a cabeça no travesseiro, sem preocupação ou sem pensar como vou pagar aquela dívida trabalhista, Nossa, né? vai penhorar meus bens. É caro, né? Você é melhor do que eu, né? É muito caro a justiça brasileira. É uma prática, né? E Que recuperar uma imagem depois de uma situação dessa, eu digo que é exatamente. impossível. É A pessoa vai trabalhosa. criar ali uma outra marca, do Uma outra zero. marca. Exatamente. Então, assim, a gente trabalhar em conformidade, né? É trabalhar com prevenção, né? A prevenção é o caminho da lucratividade, do sucesso. Qual a empresa que não quer ter sucesso, né? Estar em conformidade com a lei, a gente tem aí os regulamentos e os princípios, né? Que nos dão como pilares. E quando a empresa decide trabalhar em conformidade, ela só está aflorando aí e mostrando a ética, a idoneidade, a integridade que ela tem, que a empresa tem, né? Então, cabe o empresário colocar isso, trazer isso. Agora, é uma coisa cultural. Se eu sou um tipo de empresário que trabalho sem ética nenhuma, é claro que os meus funcionários não vão ter ética comigo e eu não posso pedir isso para ele, É né? Não recíproco. posso, é recíproco, né? Os funcionários, eles são espelho da alta administração, isso é fato, eles se espelham. Se até o dono da empresa faz, por que eu não posso fazer? É Exatamente. basicamente isso, Exatamente. né? Não tem, aí assim, não cabe aqui discutir, mas a empresa é minha. Tá, a empresa é sua, mas a forma em que você tá Conduz, né? agregando é ruim, é prejudicial para a sua própria empresa, porque você está criando funcionários maliciosos, né? E que lá na frente vão usar toda essa postura que você tem contra você mesmo. Então, aí virar a chave, né, dessa cultura. E aí a pessoa fazer aí um intensivão e... Intensivão. E aí, concluindo aqui a nossa modalidade de acordo, né? A rescisão da modalidade de acordo, vamos colocar aqui os benefícios, né? Sim, a Quais Kátia são os só falou de benefícios? coisa... Kátia só falou de coisa ruim. Não, não. Tem os pontos positivos, tá? Dentro de uma rescisão por acordo. Primeiro que você reduz custo, né? E assim, e de quebra, você desliga um funcionário insatisfeito pagando a metade. Olha, né? Então, do que você pegar e assumir, esse funcionário não está legal, ele não está satisfeito, vou mandar ele embora e você tem que pagar as verbas rescisórias na sua integralidade. Então, é mandar embora um funcionário insatisfeito pela metade. É uma promoção isso, né, gente? De bônus ainda leva a Que bom!
você vai fazer uma negociação dentro da lei. Os dois lados estão protegidos, respaldados, né? Além disso, é uma estratégia, é uma visão e um ganho estratégico, né? E aí a pergunta que eu deixo, né, para os empresários: será que vale a pena eu manter um funcionário insatisfeito dentro da minha empresa? Então, eu acho que a resposta deva ser unânime, não é. Então, vale a pena aproveitar aí o bônus de 50% e liberar esse funcionário. E para o funcionário, né, assim, a gente tem, pelo lado do funcionário, eu vou conseguir sacar 80% do fundo de garantia, né? Eu vou ter 20% da multa, eu não vou sair como Só num com pedido salário, de demissão, né? só com salário, né? Porque aí num pedido de demissão eu já vou ter aí minha verba reduzida, porque provavelmente, se eu estou insatisfeito, eu quero ir embora e eu não quero ficar naquela empresa, então vai ser descontado o meu aviso indenizado, né? Então, eu não saio de todo só com aquele salário do mês. Eu vou ter aí um fôlego, né? Um equilíbrio para eu poder buscar novas oportunidades, né? Então, esse tipo de rescisão, ele dá uma liberdade para o funcionário, né? De ter uma porcentagem das suas verbas trabalhistas. E aí ele pode abrir um negócio, né? Se livrar dessa insatisfação, ou ir para uma outra oportunidade. Às vezes, olha, aqui não está legal, mandei currículo, fui chamado, vou fazer um acordo, porque eu estou indo para outra Já tem oportunidade ali em oportunidade. mãos, né? Já tem a oportunidade. Então, assim, vale a pena, tanto empresa e empregador, colocarem essa prática de verdade em prática, né? Esquecer essa parte desse acordo de cavalheiros, esse contrato de gaveta que não está com nada, gera problema, né? E, Gera enfim, custo, gera gera, dano, gera insatisfação. porque uma empresa que é pega, né, cometendo essa fraude, ela não tira certidão, tá? Ela não tira certidão, ela não participa de licitação, né? Além de Ela fica responder isso bloqueada. ao Ministério Público, então assim, ela vai ficar realmente bloqueada. E dependendo da empresa, não participar de uma licitação é falência. Uhum. Não poder emitir uma certidão e não estar competitivo no mercado é falência, né? Então, vale repensar. Todo acordo, a gente tem que abrir mão de alguma coisa e ponderar. Eu vou pedir um acordo entre as partes, mas por que eu quero uma nova oportunidade profissional? Ou eu vou tentar abrir o meu próprio negócio, ou eu vou tirar uns meses sabáticos, seja lá o que for, qual é o meu objetivo, né? E sinal é o que eu costumo falar: não se prenda a fundo de garantia, busque melhores oportunidades. Aqui não está legal, essa demissão, vai ser feliz em Fica outro lugar. presa a essa insatisfação, né? É Isso é insatisfação, ruim para gente. você, para a empresa, para o todo. Adoece o funcionário, Adoece, adoece a empresa, adoece quem está ao seu lado. Então, realmente. assim, vale a pena. Eu acho que dá muito trabalho, dependendo do local que você trabalha, você acordar 5 horas da manhã, né? Pegar um ônibus lotado, pegar engarrafamento, chegar em casa 8 horas da noite, né? Será que vale a pena toda essa insatisfação por conta de um fundo de garantia que é seu, né? Então, assim, é hora os nossos funcionários, os nossos colaboradores abrirem a mente, buscarem novas oportunidades, serem felizes em outros lugares, né? E deixa seu dinheiro lá, ele está rendendo. Né? Na sua mão, você vai gastar mesmo que a gente gasta, né? Então, vale a pena pensar. Agora, uma coisa importante que muita gente me pergunta: essa modalidade de acordo, ela também pode ser aplicada aos empregados domésticos, tá? Isso é muito Então, importante destacar mesmo, tá? Porque o doméstico é algo porque tão delicado, né?
É sempre tem uma Sim, legislação especial, tem isso, tem aquilo. é. Importante a gente Mas destacar. então assim, os domésticos estão enquadrados nessa modalidade, sim, tá? Então, se tiver algum doméstico que esteja insatisfeito, você não quer fazer um acordo, ou então, né, a própria funcionária que está insatisfeita, fazer um acordo e se livrarem dessa insatisfação, gente. Nada melhor do que você levantar feliz Ser para ir livre. trabalhar, fazer o que gosta, Let né? go. É isso. É isso. Então, muito Olha, obrigada pela sua presença. Foi ótimo. Esclareceu, acho que eu que a agradeço. dúvida de muitos aqui hoje. Depois podemos combinar uma próxima live. Claro, estou à disposição. Só, Também só tô bem. marcar. Então, beijo, beijo, pessoal. Vou tentar salvar a live aqui. E até a próxima. Até Até a mais. próxima. Tchau, Tchau. tchau. Tô tentando salvar, gente.